pode um peixe vivo viver fora? Vamos lá. Pode.com. Pode. Eu tenho dentro d'alma o meu segredo, guardado como a pérola do mar, oculto ao mundo como a flor silvestre, lá no vale escondido a vicejar. Meu segredo é o soluço da alma triste que canta sua dor à brisa errante. É o pulsar tresloucado do meu peito a repetir um nome delirante. É o meu segredo. Seu nome? Não digo, tenho medo. Antônio Frederico de Castro Alves. É. Pode um peixe vivo viver fora? Pode.com. Começando o pod de hoje com Antônio Frederico de Castro Alves, né? Com essa banda maravilhosa, Lucas Matos na bateria, Velho Marlo no contrabaixo e Adriano Moraes aqui no piano. Ivo fica ali no aquele brinquedinho ali que também parece um instrumento, né? Mandando as imagens para você. E aí eu abri com Castro Alves, né? Que é um poeta que eu não sei se ele me persegue ou se eu persigo ele. Acho que as duas coisas acontecem, é um encontro. Porque eu tô aqui com dois artistas, duas figuras fantásticas, gente finíssimas e muito importante para a cultura na Bahia. Rose Lima, diretora artística do Teatro Castro Alves, e Moacir Gramacho, que está aqui desenhando aqui no papel, brincando, rabiscando, que é o diretor do teatro. Gente, bem-vindos aqui, é uma honra ter vocês aqui para conversar, né, sobre vocês e sobre o que vocês fazem nessa cidade. É um prazer, Jackson. Prazer também com essa apresentação. Pensando que eu vou falar. Eu também. Fazeres, né? Eu também estou pensando que eu vou perguntar. Mas a gente tem começado aqui querendo saber, assim, primeiro quem são, né, as pessoas com quem a gente fala. E aí, conhecendo um pouquinho de cada um, a gente vai entender melhor o que é que esse cada um faz nessa cidade. Então a gente começa com Rose, né? Claro. Quem é você, assim? Qual é a sua origem? Né, falar um pouco assim dos pais mesmo, da infância, para a gente entender a base aí de onde vem essa figura fantástica que é você. Então, eu sou filha de Roberto e Cremilda. Roberto é uma figura muito especial, ele nos deixou no ano passado e eu ainda fico muito emocionada com essa história, né? Meu pai era tipógrafo, tinha uma gráfica no meio do Pelourinho, então isso também na minha infância, adolescência, sempre foi muito forte, né? Essa questão do centro histórico, de ir até o centro histórico, subir naquelas pilhas de papel, né? E estar sempre por ali junto com meu pai, que é uma pessoa muito especial para mim. Minha mãe, uma figura para quem conhece, né? Totalmente desinibida. Foi colega na infância de Caetano, morou em Santo Amaro durante muitos anos. De e é uma onde pessoa ela, muito Rosa? especial. Ela nasceu numa cidade que a gente fica brincando que é Mulundum Descoberto, que é perto de Morro do Chapéu. Mas ela viveu em Santo Amaro. Então, é cria de Santo Amaro, veio para Salvador, sei lá, com uns 18 anos, 15. Mulundu Descoberto, era um povoadozinho perto de Morro do Chapéu. Sou mãe de Luísa, né, que é uma pessoa muito especial para mim, muito iluminada. Tenho um companheiro chamado Fritz, há 32 anos, algo raro, né? Mas é meu companheiro de muitas batalhas. Conheço todos, né? É mais para quem, né, não conhece, está sabendo. Figuras lindas e fantásticas. Sou arquiteta, sou uma pessoa, como diz minha mãe, amigueira. Adoro amigos, adoro com uma boa conversa, né? Sempre estou nessa de estar conectando com pessoas e conectando as pessoas, né? Então, eu acho que são características muito fortes. Eu tenho uma amiga, Naya, que ela sempre fala, né, que eu começo a conversar e daqui a pouco vou puxando as coisas, porque eu sempre acho que se você conversa muito, você arranja parentesco. É verdade. Então, é por aí. São vários galhos dessa árvore. Quando a gente vai ver, a gente é tudo a mesma árvore. Né? Não é exatamente. Ou como diz Luísa, tudo é poeira cósmica no final. É verdade. Boacir, tá ali já fazendo algum projeto Eu arquitetônico. estava aqui. Não, você vai ouvindo, né? Eu não vou falar isso que o Rose falou dessa apresentação toda, não. Por que não? Não, tá doido. A Rose é a pessoa da conexão, eu sou a pessoa da desconexão. É o contrário. Quando eu vou conhecendo as pessoas que eu vou sentindo assim, que tem alguma coisa, eu vai fugindo, vou né? fugindo, vou me saindo. É engraçado isso, né? É. Porque essa rede é um pouco opressora também, né?
você tiver cuidado, todo mundo é primo. Todo mundo é parente, Você tá brigando com o vizinho e o verdade, vizinho sem lá é saber. russo e é seu sócio num projeto anterior e você tá na Ucrânia. É doido isso, né? Verdade. Sim, mas você vai fugir de Sim. dizer. Né? Tu vem de onde? É de Ilhéus? Eu venho da... fui criado no interior, Cruz das Almas. Aqueles tabuleiros incríveis, né? Terra do tabaco, da laranja, da espada. Uma Adoro cultura. as espadas. Maravilha. A Não vou cultura mentir, bonita. não. É uma cultura bonita, muito É, forte. um perigosa lugar a espada ali, mas é muito, bonito, né? Muito. E Já se queimou com eu já espada? fugi várias vezes. É? Eu sou uma pessoa Fugindo, muito a, covarde. a espada correndo em você. Total, É fui mesmo? fotografar uma vez, que na verdade eu sou de uma família de agrônomos. Eu morava na escola de agronomia. Não era nem na cidade em si. Então o pessoal não dizia assim, dizia o pessoal da rua e o pessoal da escola. Eu estava do lado do pessoal da escola. Lá de casa, quando começava o São João, a gente via aquela bolha de luz e fumaça. E luz e fumaça. A Uns 3 fumaça quilômetros, que a gente impressionante. usa muito no teatro, ela evidencia a luz, né? Então Exatamente. forma aquela névoa, aquela... E aí um dia eu me iniciando com a fotografia, eu disse, eu vou fotografar esse negócio. Rapaz, A tomei espada. mais carreira do que fiz fotos. Que maravilha. Conseguiu fazer alguma foto? Eu consegui fazer Uma uns outra. negócios nublados lá. Mas eu venho Mas daí. isso já adulto. E a 13, 14 anos. infância? A infância ainda. Mas Eu cheguei em Cruz, na escola agrícola, com 8 meses, com 17 anos. Então a escola, para minha família, a gente gosta de dizer que aquilo era como o mundo de Truman. Porque é uma universidade por onde passavam pessoas do mundo inteiro, pesquisadores, pessoas africanos, pessoas incríveis assim que pesquisavam alimento, mandioca, álcool. Eu nasci nesse ambiente, meio da química, e sempre me vi artista. desde Mas guri. um artista, esse artista desde pequeno. Artista e Pode trazer mais pra perto mesmo, assim, aquela instrutor, coisa do locutor de rádio. arquiteto, essas coisas. Sim. E a escola tinha isso, né? Era essa bolha, esse grande laboratório. A 100 metros de minha casa tinha um laboratório de taxidermia, Que é isso? estudo dos animais, da dissecação dos animais, assim, química, Isso biologia. Eu para uma acompanhei, criança, hein? É um cara, eu mundo- acompanhei muito fortemente, por exemplo, aquela corrida no país para fazer álcool da mandioca, o Sim, etanol. Meu pai sim. trabalhava com isso. Então, eu sou desse ambiente, um Interess- lado da família. Interessante você falar, porque assim, eu também, antes de ser ator, eu queria ser agricultor, porque eu sou de Itabuna, na região do Cacau, aquela região muito bonita, e eu sempre me encantei pela Mata Atlântica. E naquela época não tinha essa denominação de agroflorestor, né? Então acho que era a minha... Eu queria isso, né? Antes de qualquer coisa. Então eu tenho um contato assim com a natureza que me cura de coisas que eu nem sei, né? Incrível. E é interessante porque são áreas assim que, por exemplo, você falou dessa região do sul, né? Uma grande parte de pesquisadores, minha irmã hoje, a Karina Gramacho, trabalha lá na CEPLAC. Estuda fungos, vive nesse universo. Estudar fungos é uma fungos, maravilha, a né? pessoa que Não é? estuda fungo não é muito certa, não. Não é muito certo não, né? Outro dia quebrou é sério, é quase... Ela estava com a estagiária, ela conta essa história que eles estavam preparando uma lâmina, porque lá tem um microscópio eletrônico na estrutura que elas têm na CEPLAC. E quase quebra a lâminazinha que elas estavam utilizando, e que se quebrasse a pessoa que estava usando ficava cega. As coisas meio ficção científica, né? Eu fiz uma imersão lá uma vez para estudar, quando eu voltei da Espanha. Olha só que eu lembrei agora, na época que você estava fazendo ali, você estava com a peça, foi quando eu conheci você. Lá em Itabuna, Lá em Dona Itabuna, Flor, seu Dois Dona Maridos. Flor. É. Eu fiz uma exposição lá de tecidos que Eu trouxe lembro, da Espanha. Por isso que eu achava que você era de Ilhéus. Pois é, Ah. e na época eu fui para lá para estudar essa história dos fungos, das plantas. Porque, na verdade, engraçado, essa área sempre me fascinou. A história das plantas tintórias, a história da química e da indústria contemporânea toda. O jeans que a gente usa, o índigo, o blue, o nome das cores, o baia mata insetos também, cria veneno, mas ele foi um dos primeiros caras a sintetizar as cores das anilinas. Isso tem a ver também. Bom, aí Por você aí. falando que quem estuda fungos, sei lá, não é muito certo, né? Agora, nós aqui, né? Ator, arquiteta, artista plástico. Se não fosse essa nossa profissão, a gente tá sujeito que a gente, né, precisasse usar alguma tarja preta, alguma coisa assim, né? Como é que Rose começou, assim, a caminhar para arquitetura? Para arquitetura, olha, eu sempre fui CDF.
Era uma verdade, assim, eu adorava estudar e tal. E quando eu fui fazer um teste vocacional, deu para medicina. Eu falei, Olha, eu não sou, não é a sua. não é a minha. E aí comecei a pensar muito no que eu queria ser da vida e resolvi ir pela linha da arquitetura, porque era uma profissão que eu tinha um pé na arte, mas ao mesmo tempo não era um artista plástico, sabe? Eu tinha essa noção. E aí fiz arquitetura e me apaixonei. Realmente é uma delícia, assim, sempre gostei muito de ser arquiteta, né? Agora, fui migrando depois por conta de Rui César, que é um grande amigo, né? Também já nos deixou. E aí eu fui fazer a casa de Rui César. E aí, nesse contato com ele, ele disse, você não é artista, mas você tem uma pegada. E aí a gente foi conversando até quando ele resolveu criar o mercado cultural. E aí, das conversas, ele começou a me incentivar e eu comecei a migrar mais na área que hoje se fala curadoria, né? Mas que na época era a coordenação de exposições. Então, dentro do mercado cultural, eu fiz cerca de 32 exposições com mais de 80 artistas. Né? E eu só descobri isso no dia que eu fui fazer um currículo Lattes para poder entrar no mestrado no IAC. Você e aí não contava? eu não aí quando você contava, foi ver... não tinha essa proporção. Quando eu fui ver, eu fiz, rapaz, quanto trabalho. Né? Eu acho que às vezes a gente também tem isso, de estar trabalhando tanto que não tem tempo, às vezes, para... De parar para poder né, fazer um book, uma coisa assim. No começo, lá em Itabuna, eu sempre guardava tudo quanto é matéria, fazia aquela pasta que eu acho que quase todo ator tem, né? Pelo menos no começo de carreira. Aí depois... Mais um dossiê. a gente já, né? Parece que aquilo não serve para nada, a não ser para os netos lá e tudo. E você? Mas sua formação, você está falando, que é curioso, assim... Eu vim fazer escola de teatro, mas não concluí. Porque a gente começou a fazer Los Catedráticos, até então não tinham muitos espetáculos de sucesso. Na verdade, só tinha a Bufetada. A Bufetada fez sucesso um ano, e aí em 88 para 89, ela com um ano em cartaz, nós começamos a fazer sucesso com Los Catedráticos, né? Um grupo formado ali na escola de teatro. Eu, Cília, Ricardo, Meran e Ami Gideon, com a direção de Paulo Dourado. E viajamos para São Paulo e Rio. Aí a peça durou por lá e eu fiquei muito tempo, fui jubilado. Eu até falei aquele dia, eu acho até bonito esse nome. Você também é jubilado? Parece uma coisa boa, né? O cara recebeu um júbilo. Mentira, foi botado para fora da escola, né? Foi expulso. E aí a minha escola tem sido a vida mesmo, a prática, nos palcos, né? Nas peças. E tu? Como é que chegou aí na... Eu fui jubilado. Assim, na verdade, eu fiz... Quando eu saí de Cruz das Almas... Em arte plástica? Não, eu fiz seu júbilo, arquitetura. Ah, você fez arquitetura. Eu fiz arquitetura, porque eu nunca hoje é um pouco diferente o sistema, né? Mas quando a gente saiu, tem um momento quando você sai do interior que você vai escolher a escola onde vai estudar e tal, né? E na época meu pai viajou, eu viajei com ele para Salvador e visitei todas as escolas. Odiei a escola de Belas Artes, que eu tinha uma ânima. Eu queria uma escola que tivesse uma puta biblioteca, é o que eu queria. Chegou lá, não encontrei lugar nenhum, não encontrei. Aí eu achei a arquitetura um pouco mais organizada, vamos dizer assim. Porque... E era, né? Boacir tem algum medo assim? Ou já teve? Que te levou a ser arquiteto, de repente? Tinha medo e fui fazer arquitetura. Não, eu tava aqui pensando, né? Medo, eu acho assim que eu tenho talvez um fascínio por quase o medo. A emoção da criação, acho que não tem nada parecido. Então isso me fascina muito. Mas não é bem um medo, né? O medo a gente classifica sempre como uma coisa tanto negativa, né? Eu tava falando para uma amiga minha esses dias assim, que, pô, você quer fazer esporte de alto risco? Faça cinema, faça teatro, porque não existe para mim que maravilha. Nenhuma emoção tão alucinante. Não tem nenhuma droga, nada parecido quanto a esse momento da quase criação. Por exemplo, agora eu estou num processo de criação, eu estou fazendo uma escultura. Eu fico sem dormir, dá dor de barriga, mas é uma coisa louca, é uma coisa assim que... E eu fico sempre pensando, para que a pessoa vai subir na montanha? É melhor fazer isso. Você como ator, então... Não, você falando aí, eu estou aqui já lembrando de vários momentos, assim. Você vai fazer um personagem pela primeira vez...
Já teve caso de falar, pra que eu entrei nisso? Assim, mais drama pesado mesmo. Na hora que você perguntou, eu fiquei pensando, Guimarães Rosa, né? A vida quer da gente coragem. Coragem. Então, né? acho que às vezes eu não me dou O direito de ter medo, porque eu acho que a gente tem que ter coragem. Precisa ter coragem. Isso que você falou, Moacir, a música, a letra de Caetano Veloso, Merda, né? Homenagem ao teatro e ao ator, né? Para quem está nos ouvindo e nos vendo que não sabe o que é uma palavra, né? De tipo boa sorte, né? Nem a loucura do amor, da maconha, do pó, do tabaco e do álcool valem a loucura do ator quando abre-se em flor sob as luzes do palco. Uau. É o que você falou aí, né? Esse fascínio, né? Desse momento de se expor, né? Na verdade, é uma exposição, né? É uma exposição. Tá, ator, sou eu que me exponho, né? Minha voz, meu corpo ali e tal. E vocês, como é que é expor um projeto arquitetônico que vai ser construído e o povo vai ver, ou uma pintura, ou uma arquitetura, como é que é isso? Você primeiro. Estão com medo, estão com medo. Porque é interessante isso, né? Temos que ter coragem para poder enfrentar. Muitas vezes a pessoa tem um talento, tem um dom, né? Mas aí, por medo, não se apresenta na vida, né? E depende muito, assim, para ser um projeto de arquitetura, né? Eu transito um pouco nas áreas que parecem que são afins, mas não são. Voltando a essa antítese entre o trabalho do artista isolado no seu estúdio, como o escritor, por exemplo, e um arquiteto. O arquiteto, muito próximo ao trabalho de direção de arte, trabalha para um projeto. Então a autoria está relacionada a uma demanda muito objetiva, né? Você como diretor de arte, cenógrafo você tem algo de autoria, mas ela é muito colaborativa. Essa colaboração, assim, agora está uma palavra bem de moda, mas desde a Grécia Antiga, ela é fundamental, senão ela não existe. Então, não há um medo assim, pô, será que essa ideia não deu certo e tal? O conjunto funciona. É bem diferente de você fazer um objeto, uma escultura, um quadro, que você se entrega, e aí tem essa coisa que é sempre um diálogo completamente imprevisível, né? Bom, como eu não sou artista, porque quando ele está falando, eu fico pensando, quando você faz um quadro, este quadro é seu. Se você vai fazer ele amarelo, vermelho, branco, é o seu desejo. E cabe ao outro desejar esse mesmo desejo ou não. Simplesmente você não vai chegar para o cara e vai falar, ó, esse vermelho, pinta ele aí de azul. Não existe isso, né? E quem trabalha com arquitetura, quase que sempre, você faz para o outro. Você trabalha em cima do desejo do outro, né? Então, eu acho que na arquitetura, também na produção e tal, você vai viabilizar o desejo do outro na produção. O seu também, lógico, sim, mas existe alguém também do outro lado. Esse outro, por exemplo, eu quero uma coisa de um jeito, aí peço para você. E tem também o meu olhar. Será que eu vou gostar? Então tem também, né? Sim. Tem esse olhar do outro aí. Será que você correspondeu, né, ao que Isso. o ser humano... É uma exposição, Esse medo né? existe. Esse medo existe, né? E é bom que exista, bom que não é? existe. É bom que exista, né? É importantíssimo, né? Agora, não, diga. Não, é que, na verdade, quando você perguntou agora, eu acho que eu tenho uma característica também, que é de ser realizadora. Eu gosto de realizar as coisas. Eu corro atrás de realizar, né? Então, eu sempre fico brincando. Eu falo assim, poxa, tem horas que eu não gosto nem de ouvir um problema. Porque eu fico com aquilo na cabeça até conseguir resolver. Mesmo que ele não seja meu. Então, às vezes, eu prefiro nem ouvir, mas não consigo não ouvir, porque, como diz Moacir, eu gosto de dar conversa. Então, mas é essa coisa de realizar, né? De estar nos bastidores e realizar. Eu acho que aí, então, tem um gancho. Aí você pegou, nesse instante, já que você citou uma coisa, essa palavra que é o TCA, né? E eu acho que tanto para mim quanto para você, o poder realizar é a grande coisa do teatro. Poder realizar. Principalmente nessa situação, né, sempre nossa, onde, independente dos governos, eu vivi vários governos, várias épocas, assim, tanto de um lado como do outro, agora como gestor público, mas antes como usuário do equipamento, enquanto cenógrafo, e você vê que a cultura, ela sempre está sempre em segundo plano, até o momento onde ela se evidencia. Até o momento onde, como por exemplo foi agora a Lollapalooza, dentro da política brasileira. Isso é uma explosão. Quem pode segurar uma bomba dessa? Pois é, poder que tem, né? O poder que tem. No entanto, na hora que você com o seu projeto vai
numa dimensão dos políticos e da política cultural, dizer, pô, eu preciso de 100 mil reais para uma peça. Porra, Jacques, não consiga fazer com 50 e tal. Exatamente. Eu entrei no TCA sabendo disso porque vivi muito a experiência de projetos interrompidos, vivi inclusive um momento como cenógrafo, onde se tinha muito dinheiro e as produções investiam. Eu trabalhei com Guerreiro, com Marfuz, com Nelly Frank, com Carmen Paternotte, fazendo peças, onde quando eu vejo o orçamento de hoje, como é que se consegue fazer? E mesmo assim você vê o poder que é a linguagem que uma peça no palco tem viajando o país inteiro, né? Então o TCA me trouxe uma cutucada dizendo, poxa, do lado de cá eu posso realizar, posso ajudar nessa realização. E isso que me fascina. E você entrou quando? Lá no TCA? Ixi, entrei na 2007. no Mesozoic, na época dos Com dinossauros. Márcio. Quando você entrou, 2007. Rose também já entrou? Ele me convidou para entrar. Então já entraram juntos lá, né? É. Porque assim, tem uma coisa bonita na parceria de vocês, né? Que a gente vê e muita gente vê. Tem uma sintonia, a sensação que tem uma sintonia mesmo, né? gente Conversam, briga pra caralho. brigam muito, Brigam né? muito. Tá vendo como é bom? Como somos Bastidores é muito bom, né? brigam, como são dois sagitarianos e descrescem em meia hora. Não, mas você sabe que é engraçado, porque lá no TCA a gente descobriu que quando o Tiago entrou, aí duas pessoas falaram para ele, olha, quando os dois estiverem brigando, ninguém se mete. Não cabe mais ninguém, né? Ninguém Os dois se se mete, porque bastam lá, eles né? vão quebrar o pau e depois eles vão sair para tomar uma. Quem se meter tá E ferrado, né? Tá ferrado, mas de verdade é porque a gente se conhece há muitos anos. Eu conheci Moacir, eu tinha 17 anos. Ele é bem mais velho, né? Ele devia ter uns 21 mais ou menos, na escola de arquitetura. Então, a partir daí, a gente 60 em foi... dezembro desse ano. A gente tem uma Maravilha. amizade muito grande, né? Só para lhe dizer, eu sou madrinha da filha dele, ele Pronto. é padrinho da minha filha. Então tem uma questão filial envolvida e de trabalho, que tem uma sintonia muito grande. E ter uma sintonia não significa pensar igual, ou fazer igual, ou querer igual, né? Eu acho que a sintonia tem propósitos ali que são, né, tem uma sinergia. Então, às vezes, a gente briga, mas a gente briga por coisas, por procedimentos e tal, mas que tem um bem comum ali, Tem uma entendeu? completude aí, né? Um olhar diferente às vezes, mas que precisa somar para chegar onde se chega. Porque já Sim. pensou se fosse todo mundo igual, Igual, também ia não ser chato, né? A Rose é muito boa, assim, uma Isso é pessoa boa, chato. gosta de todo mundo. Verdade, é verdade. Mas você é uma pessoa chata. Eu gosto de pensar assim que eu, enquanto gestor público, sou uma invenção, uma criação de um roteiro de Márcio Meirelles. Foi ele que criou esse personagem. Não existia. Tá aí, a vida tem isso, né? Assim, eu odeio citar isso que eu vou citar agora mesmo. Quando eu brigava com meu pai, ele dizia, nunca diga desta água, nunca beberei. Isso me dava uma raiva retada. E hoje eu reconheço com raiva também. A raiva é muito bom também. Assim. E nunca me imaginei, nem em política, nem em gestão pública, jamais. E aí Márcio inventou esse personagem, o Moacir Gramacho, gestor público, assim como Nayelban inventou, que é arquiteta, parceira de trabalho, de vida, Rose. Quando eu entrei no TCA, o TCA tinha era um outro momento, né, de país, um momento incrível, um momento de redesenho, de reconfiguração, um momento onde havia uma coisa que eu acho, que sinto muita saudade, que é um tesão pela criação, pela reconfiguração, por criar um novo sistema de cultura. Aí eu estou falando de Gilberto Gil, de Juca Ferreira, do início da era Lula, dizer assim, pô, o Brasil pode. E o TCA estava como um ícone nesse momento desse redesenho. Isso foi fascinante fazer isso. E aí, quando eu entro no teatro, eu vi logo que fiz uma imersão na casa e tinha algo que era pensar de uma forma mais, dizer assim, mais relacionada com o mundo contemporâneo, naquele momento de 2007, a questão de direção artística. Aí Naya disse, Rose vai fazer isso. A pessoa certa. Agora, engraçado, Nunca imaginar isso, né? retomando uma Que coisa que doideira. Moca falou de Márcio, né, que eu achei que foi o grande saque de Márcio, e que também só vim juntar Lé com Cré um pouco mais adiante, quando eu fiz um mestrado no IAC, que é por que Moacir Gramacho. E eu acho que foi o grande saque de Márcio, foi trazer uma pessoa também que vinha da base da cultura. Moacir,
arquiteto, quase arquiteto nessa época, mas cenógrafo, né, que entendia de cenotecnia e tal, para ser o diretor do TCA. Olha que desconstrução, né? É partir daquela pessoa que está na base para cima, né? Sem desmerecer de jeito nenhum os outros que vieram antes. Eu acho que cada Que tempo fizeram grandes trabalhos e claro. cada pessoa, né, é uma questão de conjecturas do momento e tal. E eu achei que nisso o Márcio foi muito feliz, porque eu acho que ele, Moacir conseguiu aglutinar também em torno dele, né, pessoas que estavam com vontade, sabe, desejo, sangue no olho, assim, por conexões, né, por poder tentar unir mesmo a classe, né? Eu acho que foi um momento muito feliz. Muito feliz e assim, eu vejo, né, uma mudança na relação do TCA com os artistas da terra, principalmente, e, consequentemente, dos artistas da terra com o teatro. Eu lembro que, quando eu comecei a estudar na escola de teatro, e até um pouquinho depois, o TCA para teatro só se via a peças globais, porque eram os únicos artistas, né, até então que conseguiam colocar uma boa quantidade de público ali. Aí eu comecei a perceber que vocês começaram a fazer um trabalho de aproximar o público do teatro e os atores também daqui, né? Então, como é que foi, como é que isso aconteceu? Como é que se deu isso, assim? Ele me aplicou um golpe, porque né, nós éramos colegas contemporâneos na escola de arquitetura e ele sabia que eu louca por Lina Bardi. E aí ele disse, você sabe que não foi do TCA, né? Foi o Museu de Arte Moderna e tal, você podia vir para aqui para você cuidar, para a gente fazer exposições e tal. Aí eu fiquei assim, toda animada, né? Ele fez, mas para isso tem a direção artística para fazer. E isso era um trabalho, assim, para mim, enorme. Eu tinha um pouco essa bagagem já por conta do mercado cultural, por conta de Rui César. E com Rui foi que eu fui aprender da diversidade, né? Bom, nós temos uma diferença, eu choro. Então, eu fico emocionada mesmo quando eu falo em Rui, porque eu acho que ele foi muito importante. Eu também, muito assim, importante. uma admiração muito grande por ele. Aquela escola Via Magia, né, que ele fez com o Rô, né? Exatamente. E esse trabalho que ele fez, né, do mercado cultural, ele gente, saía para algumas regiões, né, da Bahia que também, ninguém ia praticamente, né? Na verdade, quando ele começou, foi aqui, né, em Salvador, e a unir as pessoas da terra, trazer outras pessoas, como você está falando, árabes, juntar com os judeus, e aí artistas de todo mundo aqui na Bahia, e movimentando junto com o pessoal do Pelourinho e tal, super bonito. No momento em que começou a ter outros movimentos, como mais específicos por área de dança, de teatro e tal, aí ele resolveu interiorizar. Quando ainda não se falava em interiorização da cultura com tanta força. E aí você sabe que ele foi para lugares né, bem diversos, assim, levando esses mesmos grupos que vinham, sei lá, até da Ucrânia, para poder ir lá interagir com o pessoal de Ilhéus e mais interior do sertão, né, da localidade, né, fazendo um isso. intercâmbio né, de artistas de Salvador com artistas de fora e o povo de cada localidade. É uma pessoa que eu tenho o maior orgulho, né, de ter convivido mesmo como amigo e tal. E ele, aquela história, né, Regra e Compasso, foi ele que me deu. Foi ele que te deu, né? Coisa boa. Coisa boa mesmo. Sim, e aí? Como é que se deu esse início de abrir o teatro para o povo, né? A Praça Castro Alves é do povo, né? O Castro Alves, né, dizendo isso, como o céu é do Condor. Aí vocês vêm e abrem aquele teatro, que tem o nome desse grande poeta popular, para a população. Ele até então ele não era, né? Assim, ele é um teatro para ópera, né? Para orquestra, para shows e tudo, mas não era tanto para teatro. De repente vocês abriram de forma popular para todas essas linguagens, né? Naquele momento havia, inclusive, uma indicação, havia um relatório de transição de governo que indicava, assim, algumas metas a serem buscadas. Uma delas, não só em relação a todos os signos, foi uma mudança de paradigma, né? Então, o TCA era um desses lugares. E a ideia, e o que nos foi colocado, é que é um lugar que era visto pelas elites, e aí a gente ouvia palavras como lugar da excelência. Hoje eu me questiono o que é excelência, né? Pois é. O que é excelência e tal. Concordando ou não com isso, é um lugar com um poder simbólico muito grande, já fazia parte, com mais ainda hoje, por conta do tempo, da história, da cultura, da nossa cultura, da música, dos palcos. E havia uma indicação de que era importante
aproximar esse equipamento. Não era popularizar, mas aproximar do todo da sociedade, dentro dessa ideia mais contemporânea da diversificação. Quando a gente entrou, eu disse, pô, como é que você vai mexer nisso? Aí eu recebi a carta anônima no início, dizendo que você vai abrir o teatro, as pessoas vão subir, vão andar na plateia. Eu disse, que doideira, velho, uma loucura. Aí a gente começou, como 2 arquitetos, você pensa assim, tem uma meta que é abrir o teatro, mostrar um outro lado sem perder o que ele tem. Depois vamos ver o que é que ele tem, vamos ver o que é. Porque a meta naquele momento era popularizar, abrir a casa para as classes C e D, que não tinham poder aquisitivo para comprar um evento de 100, 50 reais, mas que fazem parte também da cadeia produtiva, como trazer esse lado sem perder a tal da excelência, né? E aí surgiu a ideia do programa Domingo Real. Que assim, se você analisa, olha, por aqui passam, como até hoje, pessoas das mais poderosas dentro do circuito das artes, como agora. A gente está recebendo Débora Coker, vai receber Caetano Veloso, recebeu o Gal, assim, fora a cena jovem com a sala do... Então, assim, você dizer, vamos disponibilizar esse equipamento. E aí, tínhamos de cara os corpos estáveis, o balé do Teatro Castro Alves e a orquestra. Naquele momento, as pessoas diziam, ninguém vai deixar de ir à praia, Moca, para ir para TCA. Meu amigo, primeiro foi o balé, né? Primeiro foi o balé. Filas dando voltas ali dando no Garcia, voltas, né? Que foi lindo, né? E a gente conversou... Foi engraçado essa coisa de querer realizar mesmo, né? De entrar com gás. Porque Moacir entrou no começo de janeiro, né? 1º de janeiro, eu entrei no dia 24 de janeiro. Quando eu entrei, Moacir já tinha uma planilha lá, com tudo bonitinho, metas, finalidades, não sei o quê. E a gente depois começou a trabalhar, como ele disse, nos projetos. Quando veio o domingo no TCA, a gente realizou o primeiro domingo no TCA depois de 3 meses. Entendeu? Foi. E isso foi lindo. Foi. E era muito interessante, porque a gente não entendia ainda de PPA, não sabia do dinheiro, como é que ia ser. Incrível, foi incrível a experiência. Bem feito na tora, Na mas tora. assim, é preciso registrar que existia naquele momento um cenário no governo de Jacques Wagner, assim, onde a cultura era realmente estratégica, isso faz uma diferença enorme. Sobre o lado simbólico do TCA, eu gosto sempre de contar aquela história, né? O que esse projeto virou, né? Tem coisas que você faz na vida, não imagina onde vai dar, né? Na vida tem muito isso, aquilo. Você vai atingir isso aqui e atingir outras coisas que você nem outras pensava, coisas, né? Mais gratificante até. Muito mais, muito mais. Por exemplo, tem pessoas que nunca tinham ido no de Castro Alves, sim. porque não tinha Várias 20 reais ou vezes, 30. Aí com R$1, R$1. E é importante pagar R$1, porque eu acho que é importante a questão de se sentir também que existe uma cadeia produtiva que precisa receber, né? É um valor simbólico, é um valor mas que simbólico, tá pagando, né? E o bonito, porque era uma verdadeira gincana, porque até mesmo o pessoal do administrativo que trabalhava no teatro de segunda a sexta, uma vez por mês também ia para lá para ser bilheteiro, para ser porteiro, porque não tinha naquele início ali uma estrutura para bancar com o projeto, mas todo mundo comprou o projeto. E realmente, assim, eu me lembro de chorar em vários, porque quando eu vi o povo entrando e a forma com que eles se relacionavam, de chegar assim no meio do foyer, olhar assim, para onde é que vai? Tem uma história que é incrível, que um dia, não me lembro qual era o espetáculo, veio a nossa Fabiana Pimentel, que é uma figura que contribui muito, é parceira, trabalhou no teatro, na época ela fazia parte da equipe, estava lá conduzindo as pessoas. Aí chegou uma senhora com 4 crianças e ela sentou ali na fila A. E aí Fabiana foi até ela e disse, minha senhora, deixa eu lhe dar uma dica, se a senhora subir mais, vai ter uma visibilidade melhor do espetáculo, porque daqui todo mundo pensa que a fila A é muito boa, mas não é muito bacana. Aí ela disse assim, quem disse que eu vim aqui para ver o espetáculo? Minha filha, eu vim aqui para ver essa cortina vermelha abrir e fechar. Que maravilha. Cara, E E aí? e o cara aí, que era... aí ainda tem aí, Fabiana falou, e aí eu disse, abre e fecha a cortina. Aí ela chorou. Olha, o espetáculo para ela foi abrir e fechar a E porta. depois subir, foi lá para cima. Que maravilha. Não, e a gente tem assim... É esse, entendeu? Tem pontos que dá um livro, né, Moca? Tinha um cara que ficava todo dia na porta do teatro. Ele era mendigo. Ficava, um morador de rua. Um morador de rua, né? E tal, ficava pedindo na porta do teatro e tal. Mas nos domingos no TCA, ele tomava banho
botava um sapato que a gente nunca via ele calçado e ia assistir. Ia assistir. Pagava R$1, entrava na fila, pagava R$1 e tal. Bom, eu tenho um arrependimento, porque eu comentei isso numa entrevista. E aí foram lá no Domingo do TCA para entrevistar ele e eu senti que ele ficou não- mais arredio. Assim. Mas Passou ali- um tempo sem ir, depois ele voltou. Agora, que coisa linda isso, Rose. Pelo seguinte, simbolicamente, olha a transformação Isso. que a arte faz na pessoa. Se a gente com pegar esse cara certeza. como um símbolo, né? Um cara do morador de rua, não tá nem aí pra nada, né? Largado, abandonado, sei lá, à margem. Aí ele se veste, se arruma todo para participar da vida social, cultural da cidade, né? Isso. Com a porta do teatro aberta para ele. Né? Isso é Exato. muito bonito. Né? Não, realmente o Domingo do TCA é lindo. É uma emoção muito grande. Vamos falar dos equipamentos, mas antes vamos pegar Vamos aqui. aí. De repente a banda, eu acho que está ali querendo tocar alguma Bora, coisa. toca Adriano aí. está ali ouvindo, gostando do papo. E... Lembrando dessa história de transformação, eu acompanhei o Cidade do Saber em Camaçari. Né? Sim, outro teatro fantástico. E uma coisa que eu percebi logo no início é que tinham famílias que iam inteira para a Cidade do Saber, entravam no elevador, subiam, desciam e iam embora. Olha. Eles estavam indo para andar de elevador. De elevador. Era o único elevador que tinha na cidade. Muito doido isso. Que maravilha, né? A gente, né? Porque Glauber Rocha tem uma frase dele que é muito impactante. Ele fala: o pior é que a gente não sabemos o que pensa ou o que quer o homem depois de casa, comida, educação e saúde, né? Aí esse povo que está batalhando no dia a dia por casa, comida, educação e saúde, às vezes nunca pensou em ir para um teatro, né? Então, quando o teatro se apresenta para ele, ele fala: opa, vou ali. E um teatro de Saber. todos nós, né? E a gente nunca teve nenhuma intercorrência no domingo no TCA. Ninguém nunca subiu na cadeira, ninguém nunca, sabe, rasgou, nada. Ao contrário Ao do que contrário, poderia se pensar, né? Isso, ao contrário até do que pessoas falavam, né? É, vamos trazer aquele vídeo aqui. Esse vídeo fez muita gente chorar, vamos ver. Inclusive você. Eu também Eu falar. eu vi, Você foi testemunha, né? fui. Porque no momento da pandemia, né, onde nós não podíamos entrar no teatro, aí vocês construíram essa coisa linda que encantou o mundo. Maestro Eduardo Torres, Mário Soares no violino. Sim. E aí acionaram tudo, só não tinha um público, né? Olha essa imagem, gente. Até então, para um desconhecido, a plateia tá cheia de gente, né? O tema que era quem esse tema? É Melodia Sentimental de Vila Lobos. E esse vídeo apresenta o teatro com todos os encantos e mistérios que tem um teatro, né? Olha, que delicadeza, né? Já. No momento em que ninguém podia abraçar ninguém, nem chegar perto, né? Essa dança distante ali, né? Cada um num quadrado, né? Cada um deu quadrado. No seu quadrado. Isso nasceu exatamente de uma reflexão que a equipe fez nos primeiros meses da pandemia, dizer, sem o público que nós somos. Nada, né? Nada. Parou, já Então tava fechado, a gente não né? podia não fazer nada. E aí, conversando com o Vanderlei, que na época era o Vanderlei Meira, né? Ele também é ator e diretor lá do artístico do Ballet de Castro Alves, Rose e a equipe toda. A gente, cara, mas a gente não vai poder ficar. A gente precisa fazer alguma coisa. Até pra gente mesmo, pra dar sentido ao equipamento. E aí Vanderlei lembrou que ó, a gente tem um acervo de figurino. Mas no momento a gente não tinha linkado o acervo de figurino a pessoas, a personagens. Sim. A ideia foi, então vamos subir com o acervo, colocar na plateia, e aí faz uma exposição audiovisual. Não sabiam ainda o A ideia impacto era só disso, era só uma ideia. Era só fotografar. Só de fotografias. As roupas, as Sim, peças. sim. Só que quando as peças começaram a subir, Por ali, gente, tem alma ali naquela figura. começaram a aparecer os personagens, Jadson. Todo mundo ficou muito chocado, porque assim, caramba, isso aqui tá virando outra coisa. Não dá pra só fotografar. Tem uma história dessa montagem
Que é isso, o teatro é povoado por várias camadas de pessoas, né? Um artefato desse, como todos esses grandes equipamentos no mundo, eles têm o elenco administrativo, o pessoal que trabalha a área meio que faz a máquina funcionar, os seguranças, a limpeza, né? E aí diz que um dia, durante a montagem, um vigilante viu uma senhora ajoelhada no meio do palco. O teatro até se cheio de história. E assim, aí rezando, aí na frente a gente já tinha feito a primeira montagem de figurinos. Aí o cara perguntou a ela, minha senhora, a senhora tá fazendo o que aí? Não sei quem, não lembro o nome dela. Ela, tô rezando, eu tô rezando pra esta plateia voltar a ter gente de novo. É lindo isso. Isso foi bem assim, nem se falava em vacina. E aí nessa vontade, né, de transformar as fotografias no audiovisual, porque Moacir, quando viu, pirou, né? E aí dá a tarefa, repassa a tarefa. Rose, a gente tem que transformar isso num filme, não sei o quê. Aí eu me lembrei do rapaz que toca teclado. Que tá tocando piano aqui, Adriano, quer, Aí eu né? falei, rapaz, vamos ligar pra ele. Dirigiu pra Aí gente liguei esse pra ele e filme. falei, Adriano, vou te mandar uma coisa. Aí peguei as fotografias que a gente tinha tirado Incrível. e mandei pra ele. Aí ele falou, isso tem que filmar. Aí eu falei, mas é isso que a gente quer mesmo. Assim, quer conversar com você e tal. E aí foi muito engraçado, porque o processo, acho que em 15 dias o filme estava pronto. Tava rodando, né? Foi incrível. E você incrível. nunca imaginou que você fosse tocar piano agora, né? Pra Pois é. um vídeo lindo que você E fez. assim, teve coisas que a gente pôde fazer tecnicamente que é impossível. Não dá pra voar um drone dentro do TCA cheio de gente. E a gente conseguiu fazer drone sobre as ruas. Coisas, particularidades assim da estrutura de gravação, foi bem bacana mesmo. E assim, tem uma coisa linda ali também. Eu não sei quando eu fui ver, se foi para uma matéria, alguma coisa, uma entrevista que eu fui dar, não lembro como é que foi. Você Foi- fez Jornal Nacional, foi- eu acho. Né? Foi uma. Legal. Foi o jornal. Era uma matéria, né? É, Foi quando eu vi, né? foi. Que você foi. me mostrou. Uma Eu coisa. não tinha visto na hora que você entrou. Não, eu me lembro que você sentou na beira do palco e você acabou de chorar. Eu me lembro que você chorava. E todo mundo em volta também começou a chorar, porque realmente tem um impacto grande mesmo. Vendo agora, eu fico aqui com os olhos cheios de lágrimas. E tem uma coisa que é linda, que é o também. seguinte. Vocês conseguiram colocar ali na indumentária toda a sociedade baiana. Ali tem reis, ali tem pescador, ali tem, né? Você vê essas figuras todas ali, né? Como é o trabalho que vocês vêm fazendo, né? E a intenção também, né? Porque de repente é uma homenagem ao público, mas é também aos artistas, também as pessoas que fazem, né? Esses bastidores aí, quem é que faz o figurino, quem é que faz os adereços. Então acho que todo mundo conseguiu se enxergar naquele lugar, né? Vários artistas, várias pessoas, Isso. né? É interessante porque essa coisa o valor que tem uma indumentária, né? Ela vira uma peça de arte, né? peça de arte. Então, a gente está aqui com um acervo de figurino que nós convidamos, né? Para poder também evidenciar o acervo aqui, que é um espaço que conta um pouco da história das artes cênicas, né? Da Bahia. Teatro, dança, música, televisão e cinema, né? Todas essas linguagens bebem um pouco ali na fonte do acervo. Maurício Martins e Vidotto Áquila, né? E aí eu venho assim com essa, né? Eu venho com esse colar aqui, que sabe lá que cultura é essa? Parece uma gravata, mas parece uma coisa egípcia, uma mistura, que é pra gente, pra a cidade saber mais ainda que existe esse acervo fantástico do Teatro Castro Alves, que é imenso, né? É imenso, você vê. Todas as peças estão ali, couberam todas naquela plateia. Não. Não. Ou seja, ali tem o quê? 1.600 peças? Quer dizer, mais, né? Porque tem Mais. cadeira composta de máscara, Máscara, tem mais de uma peça em cada cadeira, né? Isso. E aí, quando Rose chega aqui para esse bate-papo, conte, Rose. Pois é, quando eu olhei, eu falei, poxa, esse negócio é meu, já isso foi meu. aqui? Esse, né, casaco, esse blazer. E eu me lembrei agora, eu fiz para ir pro show de Lenine. Você lembrou Lembrei agora, você estava agora. tentando lembrar. Tava tentando lembrar. E é engraçado, né? Porque vem essa memória afetiva, né? Também, de porque você faz uma peça, porque você quer se vestir. E aí, nesse meio de tempo, eu acabei doando para Maurício Martins por de cena, né? Assim como várias... Eu era bem gordinha, fiz uma cirurgia e aí doei todas as roupas para que Maurício disponibilizasse. Olha que coisa, e eu escolhi essa, porque Essa, aí ele montou esse nada figurino por acaso. para eu conversar com Vanessa da Mata, que acabou que não deu tempo de conversarmos ainda, espero que ela venha um dia que não pode. Aí eu falei, então vou com essa aqui para
Moacir e Rose. E aí, olha que coisa, gente. O destino prega uma peça na gente e nós estamos todos de preto. De preto. Entrar no Boca de Cena é uma experiência. É. E aí, a coisa do figurino, né? E até para o público em geral. Mas para a pessoa gosta de perguntar qual é a diferença entre a roupa comum e a roupa, um figurino de teatro e tal. São as camadas, né, de pessoas e de olhares que estão ali atrás dessas peças, das confecções. Isso aconteceu quando a gente começou a subir os figurinos para a plateia, num processo assim de inversão, né? Porque os personagens foram sentar para ver o palco vazio. Exatamente. E aí você via uma peça onde eu reconhecia, poxa, essa é de Duarte. Aqui é de Miguel Carvalho. A história. Aí você vê Dona Lina Lemos, a costureira, o toque dela, Agamenon. Tanto que nós pedimos Agamenon de Abreu, que é um grande artista, ator de teatro, pesquisador. Ele ajudou a gente porque teve um momento que a gente estava assim no limite. Tem algo diferente entre uma roupa pendurada e um personagem. E aí começamos a trabalhar. Paulo Florencio também, né, da equipe de Renata Mota, foi para trazer essas pessoas, né, esses personagens. Sim, assim. botar a alma ali, né, naquela roupa, né. E essa alma, e aí é um tema hoje que eu acho muito importante a gente comentar, essa alma, a alma do espetáculo, do backstage, ela é construída por essas pessoas que trabalham nos ofícios, né? Artes e ofícios, isso que no Brasil tem sido tão castigado. Isso Verdade. agora, por exemplo, com a pandemia, quem mais sofreu? A galera do backstage, quem tá. E aí eu estendo isso ao pessoal dos palcos, os holds de palco, o pessoal da sonoplastia, e no entanto, é quem primeiro, quando a sociedade volta a funcionar, é doido isso, né? A condição do artista. Que eu entendo. Talvez tenha aí uma coisa trágica da nossa condição mesmo, né? Me lembrei agora de um filme que fala sobre essa condição, que eu acho sensacional, que é a Incrível Viagem do Capitão Tornado, do Vittorio Gassman. Né? Que incrível isso, né? Com uma trupe de pau que acontece. Linda, com esses figurinos todos. Figurinos e inventam... Uma carroça linda, né? Inventa, e tem tempestade, tem guerra, tem os fidalgos, tem exploração. Mas os caras estão lá transmitindo, construindo essa magia. Legal você falar isso, Moacir, porque assim, nessa pandemia, né, o que a gente viu foi essa trupe do Capitão Tornado, que somos nós artistas, né, Mambembes e os Don Quixote da vida. Nós sustentamos a nós mesmos, né, nessa pandemia, e ao mundo todo, né, o mundo todo aprisionado às vezes num apartamento pequeno, só com uma janela para o mundo. Aí passava um cara tocando um instrumento, não é? Aí uma literatura, um vídeo que um artista... Esse vídeo, por exemplo, emocionou o mundo inteiro, né? Esse vídeo circulou... Como a arte é saúde, né, Jackson? Isso eu me lembro que o pessoal falava, não, agora o investimento é em saúde, é em saúde. Eu falei, gente, mas arte é saúde. Arte é saúde, né? exatamente. Arte cura. E na Grécia tinha médicos que no receituário colocavam teatro. Vá ao teatro, além de você tomar esse remédio aqui, vá para o teatro. Então, assim, cura mesmo. Cura. Né? Tanto que o que seria da humanidade na pandemia, ciência ficções. Isso. Exatamente. Para sair da realidade tão limitadora, né? Tão dura, né? E é engraçado, porque durante a pandemia também, às vezes tem gente que me pergunta, o teatro ficou parado. Rapaz, a gente trabalhou tanto durante essa pandemia. Uma loucura, né? Primeiro que a gente teve que aprender a trabalhar em um outro sistema, né? Que é essa questão mesmo do audiovisual e tal, a distância, cada um em sua casa. E a gente acabou criando também vários projetos para que justamente conseguir manter, né, todo o pessoal junto. O teatro, né, para quem não sabe, são em torno de 320 pessoas, né? Então, trabalhando ali em vários setores, né? Exatamente. Vamos falar um pouco disso, mas antes vamos pegar aqui o que reserva aqui. Eu peguei aqui um. É? O sabiá não sabia, que o sábio sabia, que o sabiá não sabia assobiar. Acertei. Acertou de primeira. De Você viu que primeira. você tá... Vou mexer para não pegar o travalinho ali. Sim. Você quer ir lá fora? Pode ir. Posso? Tá dada a licença. Moacir, segura a peteca. Pode tudo aqui. Pode. O que falta nessa vida... Chega um pouquinho pra lá. O que falta, né? Ah, não, desculpe.
o que falta nessa cidade. Sim, aí vem aquela... Vergonha. É verdade, né? O que mais pessoa desonra a honra, falta mais que lhe ponha vergonha. Então... Mas eu vou falar sobre isso aqui. O que eu acho que mais falta isso é nessa importante que a gente quer que você fale, Moacir. Eu trabalho também com audiovisual, né? Sim. Uma vez no ano eu tiro férias do estado, agora eu vou fazer isso daqui a 10 dias. Eu estou tendo a oportunidade de fazer um trabalho bem interessante, porque vou fazer a direção de arte do filme A Mensageira. Maravilha. Do Cláudio Marques. Você tem uma ligação forte com o cinema, Muito. você já fez alguns filmes, né? Fiz muitos, assim, faz parte mesmo, assim, é um negócio, é uma coisa que eu gosto. E esse filme, ele tem algo interessante, porque é um olhar contemporâneo sobre Salvador. Sim. Bem interessante o roteiro, o projeto. E a gente tem caminhado muito pela cidade, e aí você pega essa... O que falta nessa cidade? Eu acho que falta amor próprio em Salvador. Ela se maltrata muito, é uma cidade que está ficando gente muito feia. A nossa arquitetura contemporânea é asquerosa, é ruim. A arquitetura, não digo a contemporânea, desculpa, comercial, né? Sim. Porque assim, você vai... Eu estava recentemente, ano passado, fiz um trabalho em Belo Horizonte. Fiz também a direção de arte. O cinema tem isso, né? Vai te levando para o Brasil inteiro. Exatamente. E Belo Horizonte se cuida, mesmo a arquitetura comercial, mesmo a especulação, ela hoje é inadmissível hoje em dia você pensar que você vai querer construir destruindo. Então assim, quer fazer suas igrejas, faça, mas sem destruir a Lagoa do Aité, sem tirar aquela areia para transformar em concreto, entendeu? Em vez de diminuir, soma, né? Por que a gente é tão agressivo e tão falta uma... E vai chegar um momento onde a cidade, a nossa geografia, que é muito frágil, né? Ela não vai aguentar. Ainda é uma cidade bonita. Salvador é incrível. Quando eu falo isso lá fora, você está falando que todo mundo adora se criticar, mas realmente é uma cidade que ela está ficando estranha, feia. Os prédios, por exemplo, novos. Eu como arquiteto, desafio, pergunto aos especuladores, ao pessoal que constrói os prédios incríveis, por que ali de frente ao prédio de Katsuki, que é ali acho que é a mansão Goldenberg, né? Lindenberg, na Graça, na Rua da Graça. Perto da igreja ali, né? Do Fizeram um prédio ali, um espetão. Lá voltado para o mar? Pense num negócio cafona, porque é tão cafona. Pois é. Por que já que investe tão dinheiro não diz assim, poxa, vamos ter um orgulho, vamos ser um pouco aristocrata, eu provoco um pouco a nossa elite para ser um pouco aristocrática, tipo assim, eu trago o que tem de melhor no mundo, a gente está trazendo o que tem de pior. O de pior, achando que está modernizando. O que significa modernizar, né? O que significa? Não, a palavra modernizar que se utiliza quase como se vestir de cafona. Então, Salvador está ficando de... Cafona. Interessante, Moacir, que eu pensei em perguntar isso para vocês dois, inevitavelmente, né? Como é que vocês veem essa arquitetura tão linda de Salvador, né? Dialogando e às vezes brigando com essa coisa de modernidade aí que está enfeiando a cidade, né? Porque isso é a modernidade. Voltando ao caso de Belo Horizonte, tem dados. Você pega a especulação imobiliária que é feita hoje em Salvador, a gente copia. Antes a gente copiava. Pode passar, Rose, perdão. Pode passar, Rose. A gente, até os anos 60, assim, nós temos nomes aqui, por exemplo, olha que contradição. Aliás, a Bahia é muito contraditória, né? Eu vivi 6 anos na Espanha e sempre eu tinha assim, né, conversas incríveis como essa. Você vem de onde? Aí você lascava o pau. Uma amiga minha me dizia, todo baiano é assim, adora falar mal de si mesmo. Não, mas olha só, do seu estado veio Galber Rocha, Lina Bobardi tem uma passagem poderosíssima por lá. Aí, por exemplo, na área de arquitetura, a gente tem João Figueira Lima, o Lelé, que é um dos arquitetos mais importantes do mundo. No entanto, a arquitetura dele também é esquecida. Então a gente, é que eu peguei aqui, ó, o que falta nessa cidade. Aí chegou na arquitetura, no que estão fazendo. Eu acho que falta autoestima, a cidade precisa se amar mais e ver em si mesmo, que claro, está aí evidente na sua cor, nas suas pessoas, o que tem de incrível. Por exemplo, dê uma olhada, o arquiteto que ganhou recente o prêmio Pritzker, é uma figura que eu acompanho de ter uns 3, 4 anos, chama Francis Queré. É o primeiro arquiteto negro do mundo que ganhou um Pritzker. O que ele faz é incrível, porque ele une o racionalismo às raízes dele. Ele vem de Burkina Faso, no interior da África, um lugar muito, muito parco de
de riqueza, mas ele constrói uma arquitetura feita de pedra, de adobe, de pau, mas com um poder plástico que é tão revolucionário que ganhou o Pritzker assim. Não dá para comparar com o Oscar, que o Oscar tá meio... Então, é verdade. Então, assim, só dando esse exemplo, Sim, que a gente maravilha. tem aqui, voltando a esse filme que eu estou fazendo, que ele lida com as nossas tradições assim, religiosas, coisas que eu sou muito ignorante, sou uma pessoa cética, dura nisso. E cada dia você fica mais fascinado, por um lado, com o que nós temos na cidade, e por outro, como a gente não aproveita isso. Tem que vir um gringo, alguém de fora, para mostrar, para valorizar, para saber, valorizar, né, o valor que tem as coisas que são nossas e que a gente não percebe, né? Exato. Pois é. Eu estava falando para ele que eu pensava em perguntar isso para você, ele começou a responder, né, que, né, quem é arquiteto, como é que é essa cidade linda arquitetonicamente, essa cidade antiga, dialogando com umas coisas que estão construindo hoje, que às vezes... Você quer ver uma coisa que me chocou? Eu fui na Igreja do Bonfim um certo dia e criaram um lugar para acender vela e botaram uma barra de concreto, tipo marquise, gigante, que cola numa casa que é a Casa da Colina, se não me engano, aquela casa antiga que fica de frente à igreja. Gente, será que ninguém viu aquela casa ali quando construiu aquela barra? Ela cola assim, fica a um palmo, sabe? Quer dizer, é esse contraste aí, né, que tá... A cidade hoje vive para mim, sob o ponto de vista, eu tenho refletido muito sobre isso, uma espécie de agressividade assim, gigantesca. Por exemplo, tem duas ações que me chamaram a atenção. A dimensão dos supermercados. Sim. Não vou dizer o nome aqui para não fazer propaganda contra as criaturas, mas tem um supermercado novo ali na Avenida Vasco da Gama que ela faz isso. Quando você vê o terreno, ele se insere no terreno sem nenhuma generosidade. Um dos elementos mais importantes da arquitetura no mundo hoje é essa palavra. O que é generosidade? Ao invés de você botar pitoco no concreto para o skate não passar, faça uma pista de skate no passeio. Maravilha. Crie sombras. Maravilha. Agregue. Aí você vê lá a estrutura do seu mercado, ele chega a encostar nas esquadrias dos vizinhos. Uma invasão, assim, né? Tem outro, aquele troço que estão fazendo a piroca branca que está ali na antiga Coca-Cola, que é de um impacto visual. Passei ontem lá com a Yolanda e a gente... mas já assustava e ele assusta mais uma coisa. Não dá para entender o que é aquilo, não dá nem para saber o que é aquilo, né? O que você vê é que é uma agressão. Na vizinhança, ele vai espelhar, vai jogar luz na fachada de várias pessoas. Tem lugares no mundo que você processa. Corre o risco de um pássaro se bater ali, porque vai espelhar o céu, né? Perigoso, né? Então, assim, a cidade, a gente tem essa beleza que você está falando, mas é uma beleza delicada, como a Abaeté. A Abaeté é frágil, né? Aí, Moacir, você falando isso, né, essa beleza delicada, se nós não tivermos olhos para perceber essa beleza delicada, a gente vai construir paredões de concreto sem saber que está escondendo, né, aquela beleza ali. Uma igreja, né, barroca, né? É isso. É um dilema. E não precisa sair para ir para a Europa para ver esse contraste. Vai em Belo Horizonte, vai em São Paulo, BH tem uma qualidade urbana impressionante. E Salvador, uma cidade de brisa, né? E ao invés de aproveitar a brisa para que ela passe por dentro dos prédios, das arquiteturas, né? Não é que traga o sal para dentro um pouco e tal, não. Fecha tudo para usar ar-condicionado. Essa é uma realidade grave. Eu fico provocando o Nael Ban, né, que a arquiteta foi. São seus alunos que estão fazendo essas porcarias. Coitada, mas Nael pensa de outra forma, assim como toda uma leva de arquitetos. Tem pessoas fazendo coisas incríveis aqui. Mas eu penso assim também. E assim, esse espaço aqui, esse pod, é um pouco para isso, para a gente pensar um pouco a nossa cidade, né? Refletir, trazer ideias assim de que como é que a gente vê a cidade, né? Como é que a gente quer a cidade. O que é que pode, né? O que é que pode, né? Nessa Porque cidade. eu achei legal o que o Moacir falou na estante, né? Porque você transforma o ponto de vista, né? Em vez de você ficar falando do contra, é você falar o que é que vai agregar, né? Então isso eu acho que é um raciocínio e é uma necessidade da gente se conectar, né, com o que está de bom aí também. Porque Exatamente. Senão você fica só aquela pessoa que critica, que reclama, mas compra o apartamento lá daquele lugar que todo mundo critica. Exatamente. Né? Então temos que estar atentos a isso. Tem uma revolução acontecendo no mundo hoje que vai chegar aqui, já começou em São Paulo, que é o oposto disso, que é a madeira. Você precisa fixar o carbono.
Ao invés de queimar o carbono, você precisa fixar. Então, se você usa concreto, você queima, porque o processo de construção do concreto utiliza brita, ferro, o ferro também. Mas se você refloresta e usa madeira, você fixa o carbono, você tira da atmosfera. Então está tendo uma revolução agora que é a volta ao uso da madeira. A gente está destruindo nossa floresta e botando pasto e gado e fazendo uma arquitetura que Peru no tacanha. Pires. Tacanha. Peru no Pires, né? Apenas. Isso se fala muito. É aquele Pires pequeno e daqui a pouco tem um peru enorme em cima. Por enorme. isso que fica conectando com a janela do vizinho. E aí cobre tudo e o vento não passa, né? E aí o cara não vive bem, né? O cara às vezes passa mal dentro de casa, sem saber o que é, a não ser que ele tenha um ar-condicionado, tranque tudo, mas não sabe nem que horas são lá fora pelo tempo, né? Exatamente. Vamos falar um pouco do equipamento, um pouco mais do equipamento. Ali tem o Centro Técnico, que é uma fábrica, né, assim, de quê? De cenário, de figurino, de... É um pulmão. Não, deixa ele falar que ele adora. Esse é o chamego, esse é o chamego. É uma coisa fascinante, assim, né? Inclusive tem momentos de visitação de pessoas, de alunos, Isso. de pessoas que entram naquele lugar ali onde tem profissionais criando arte, né? A visitação no centro técnico, na verdade, digamos que é uma coisa mais esporádica. Mas, de verdade, o centro técnico é utilizado pela cidade inteira. Né? Se a gente contabiliza, são quase 200 apoios por ano. Isso significa que quase todas as peças da cidade, de alguma forma, estiveram dentro do TCA e dentro do centro técnico. Né? Seja porque houve um apoio com o figurino, ou mesmo a construção do cenário dentro do centro técnico, né? Ou a mesma expertise, né? Esse compartilhamento de expertise que o centro técnico tem. Então, eu acho isso fantástico, né? Quando a gente pensa que um teatro público tem que ter essa missão e preza por ela e desenvolve, né? É incrível. A gente chega, às vezes, lá no centro técnico e tem, sei lá, 5, 6 figurinistas da cidade, estilistas, criando, né? E aí eles criam e criam juntos, porque acaba sendo um lugar também de celeiro, né? Onde um vem com uma ideia para fazer sua peça, o outro tá ali também, e no final você tem um entrosamento muito grande, né? Já entrei ali, algumas, você falando e eu lembrando aqui, sempre tem alguém e se sentindo bem na sua casa, né? Com um equipamento que, né, que não tem na cidade igual, né? O TCA tem essa condição que é bem única, né? Que nasce com ele, né? Nasce na verdade, lá atrás, com o projeto de Anísio Teixeira, que é aquele projeto incrível dos anos 40 que me fascina muito, que é arte e educação, né? Sim. É um pensamento assim que pensa a base da cadeia produtiva como sendo as artes de ofícios. Aí eu estou falando não só da costureira, do design de moda, do cenógrafo, mas também do carpinteiro de palco, do marceneiro. A Espanha é um país que investiu muito nisso. Hoje você tem 2 vestibulares na Espanha. Você tem um pessoal que quer entrar na universidade, mas tem o mesmo nível de concorrência, com salários compatíveis, para quem quer ser um marceneiro, um pedreiro, quem quer ser uma costureira. Aqui você escolher ser uma costureira, infelizmente você já, ou ser um chefe de palco, ou alguém da área de carpintaria de palco, você já escolhe uma carreira um pouco marginal. Isso é terrível. Mas aí o projeto lá de Anísio Teixeira, ele previa que o equipamento, inclusive quando o TCA nasce aí meio no vazio causado, né, pelo incêndio no Teatro São João, onde o poeta se apresentou. Sim, Castro Alves ali em cima, né? O TCA nasce já nos anos 40, ele se intoxica por essa ideia de Anísio Teixeira de arte e educação, onde você tem o lugar da cena, da apresentação da cena, mas também da formação. Teria que caminhar junto. E casado com a natureza, né? As coisas dele tudo em campo, aberto, né? A importância também de profissionalizar, né, cada uma dessas profissões em relação à cultura e à arte, né, ao desenvolvimento. Porque eu me lembro que há um tempo atrás você tinha a costureira, né, a mãe de alguém que era costureira e ia fazer as peças do figurino, né? Mas não sabia qual é o caimento de um tecido, né? Qual é a melhor forma do corte no tecido, e eu acho que cada dia que passa está havendo mais essa profissionalização, né? É difícil, eu acho que a gente está aqui no Brasil,
pensando no terceiro mundo, né? Que quer, mais que nas artes, eu acho que faz um primeiro mundo. E como é importante essa conexão, né? Que as pessoas possam aprender realmente a fazer as coisas de uma forma cada vez mais profissional. Então, esse vídeo... Pois é, temos que abraçar o tempo. E o teatro abriga ali uma orquestra, né? Um balé, Um balé. corpo de baile, o balé Sim. do Teatro Castro Tinha Alves. um núcleo de teatro também, Tinha. né, Moacir? Quanto Tinha. tempo que não tem? Eu tô sentindo falta. A gente Eu acho também que muito, vocês muito, né, e muito. e o Teatro Baiano, porque era um espaço assim fantástico que trazia grandes encenadores, né? Isso. É. Esse projeto ele foi descontinuado por questões de verbas, sei lá, foi quanto? Tem 8 anos? É mais ou menos isso. Mais ou menos, né? E o núcleo, o complexo TCA, ele tem uma característica arquitetônica muito... Tem algumas características assim ímpares. Uma, a localização dele no centro da cidade. Sim. Outra é ligado aí a um circuito de espetáculo. O fato dele ter todos esses palcos e uma concha acústica, né? Então eu tenho um palco italiano, hoje eu tenho um black box, que é um palco com possibilidade de transformação, que é a sala do coro, e tem uma sala principal. E no meio disso tudo, o centro técnico. Sim. O núcleo TCA... Que atende tudo, que né? atende tudo. O núcleo TCA, ele fazia tudo isso funcionar de uma forma incrível. Transformava durante 6 meses o complexo num grande laboratório. A gente está na iminência aí de talvez ainda esse ano conseguir. Esse é um ano muito importante para a gente, né? Porque fecha um ciclo de O que é 16 anos. É, né? 16 anos. O que é que nós atores podemos fazer para poder, né? A quem a gente, né? Fazer o movimento assim para ver se retorna uma coisa que é tão importante assim, né? Na verdade, a gente deu entrada num projeto por emenda, né, com o apoio de 2 pessoas bem valiosas para a cultura, eu acho, que é a Alice da Mata e o Jacques Wagner, e a gente está aguardando que o governo federal desenrole tudo para a gente poder fazer o edital. Sim. Mas está aí já... Vocês já estão pensando nisso, quer dizer, sempre Veio a pensando, pandemia, né? né? Então, Isso Sim. para essa esse ano, parada. mas você fez uma provocação aí que eu acho Sim. muito pertinente nesse momento agora. Eu acho que a nossa classe artística, aí eu estou me desvestindo da roupa de gestor, Sim. até porque daqui a alguns meses, em janeiro, o Moquinha vai estar feliz nos seus botecos, que é o É que eu adoro. mesmo, Moquinha? Claro, você é doido, são 16 anos. Mas você vai nos deixar assim? Por É preciso quê? renovar. É Eu acho que preciso tem que ter renovar. renovação. E- Eu entendo. Tem que deixar o bastão. É. Até para renovar as nossas vidas. Não, e eu acho assim que a gente deixa um equipamento com um grande aprendizado. E está aí. Eu acho que a grande questão, uma coisa que eu aprendi num convívio dentro desse ambiente jurídico e com a Fundação Cultural, com as procuradoras sabe, da Fundação Cultural, a doutora Celeste, doutora Ivone, o pessoal da PGE, da Procuradoria-Geral do Estado, a gente vê que atrás da máquina tem pessoas, a gente sempre vê falar negativamente, mas tem pessoas incríveis trabalhando para a máquina funcionar da forma correta, né? E uma dessas pessoas me disse uma coisa que é sensacional, que assim, me mostrou a diferença entre ser governo e ser Estado. O TCA é patrimônio do Estado. O governo é transitório. Cabe ao governo exercer da melhor forma a gestão para que aquele patrimônio do Estado ele bombe, para que ele... É bom para todos, inclusive para o governo, é bom né? para todos. A classe artística, ela é muito importante no sentido de chamar a atenção do governo para as potencialidades do patrimônio. Sim. Aí eu falei de uma forma bem resumida, bem boa isso. Foi. Bem boa, porque É. assim, o que é que nós artistas podemos fazer agora nesse ano? Eles dizem, olha, esse equipamento ele pode muito mais. Eu ultimamente tenho pensado muito mais no que foi feito. História é história, mas é o que ele pode. E digo a vocês, o TCA ele é único no mundo. Quando eu tive a oportunidade na época da reforma de viajar por vários lugares no mundo, fui a Nova York, tive uma reunião com o pessoal do Lincoln Center. Quando nós apresentamos o que é o TCA, as pautas, olha que engraçado, botei assim na mesa, aí tinha a série TCA, tinha um núcleo, tinha passado por aqui Lang Lang, Nelson Freire, John Maklovich, a gente com o balé do Teatro Castro Alves. O pessoal disse, mas vocês estão com a pauta no nível de concorrência internacional.
que a gente às vezes tem que sair para ver essa dimensão, né? É. E o que a gente pode, a gente que eu falo Estado, patrimônio, com esse potencial, com esse centro técnico para a cadeia produtiva, é gigantesco, ele tem que ser potencializado. Enquanto a efetividade, porque, por exemplo, o núcleo TCA, ele custa em média R$400 mil ano. É muito pouco para você descontinuar um projeto desse. Descontinua porque a cultura, e eu acompanhei de perto todo o exercício de todos os secretários. Quanto é que você falou? Eu nem... R$400 mil. É mesmo? Custa com pagando a Montagem. produção, pagando a montagem e a estrutura que o TCA dá. Porque tem isso, faz a diferença. Sim. Então, com esse valor, você pode garantir que uma vez por ano a sociedade baiana coloque no Brasil um espetáculo de ponta. Não tem como Pra não ser. rodar o Brasil, Não, quiçá rodar o Brasil. o mundo, né? No mínimo, 100 pessoas ali envolvidas com essa produção. Esse tema hoje me excita muito pela experiência que eu tive, por falhas que eu sei que a gente cometeu de perder muito tempo, às vezes tem isso em algo. Eu acho assim que esse potencial é vivo, ele faz parte hoje muito mais do nosso futuro, ele tem que estar na mesa e a classe artística ela tem que se mobilizar mesmo para exigir que esse futuro ele seja mais, sabe, menos burocrático, mais rápido. Não é pedir muito dinheiro, mas passa também pela verba. Verba para a cultura, não dá para... Vamos, assim, Uma gestão mais autônoma. vamos começar também. esse movimento aqui, certo? Adriano, eu acho que Adriano, vamos fazer um recorte desse assunto, né, para circular nas redes sociais e falar e começar a mobilizar a classe artística, os atores, né? No caso, os atores, né, para votar esse núcleo tão importante, tanta coisa belíssima que aconteceu ali, né? Hoje, vou provocar mais ainda. Vamos. Com o potencial que existe aí nesse complexo, assim, olha, a localização dele é incrível. Por exemplo, eu acho que tem outra coisa também que para mim é muito importante, a proximidade, né, com o Teatro Vila Velha, que precisa também de um suporte. Não dá para imaginar que o Vila está na condição que está. Tem que se Verdade, resolver isso. verdade. Eu acho assim que, independente dos pensamentos ideológicos, até porque eu acho que quem pode falar de ideologia, por exemplo, aqui é muito mais você, que é ator, que trabalha com tudo. A cultura é permeável a todas as ideologias, e principalmente ao que é positivo. Eu nunca soube da cultura transitar pelo fascismo. Quando transita... Não combina, né? Não combina, faz porcarias de como jeito nenhum, exatamente. aquela exposição que Hitler fez da arte saudável. Sim. Ele faz aquele troço que virou uma piada na história da arte mundial, né? Então, eu acho que tem coisas que tem que ser pragmáticas e pontuadas. Cadeia produtiva, sistema de distribuição. Você tem um TCA que, nos últimos meses, aí, coincidindo com essa saída gradual da pandemia, a gente está recebendo artistas que são top no mundo, né? Eu estou falando de Caetano, de Gal, de Alceu, De Gil, Baco Exu Blues, assim. Caramba, olha a força que isso tem. Em paralelo a isso, tem lá um centro técnico albergando produções de cinema e vamos garantir, investir um pouquinho para que 2 ou 3... Aí o que eu ia provocar, assim, eu acho, além do núcleo, eu acho que realmente a gente deveria ter grupos residentes. Os 3 grupos residentes. O TCE é tão grande que dá para fazer tudo isso. Tem espaço físico, sem perder, né, para sem isso. ter nenhum problema com o que já faz. Maravilha, boa ideia. Mais uma ideia fantástica aí para a gente pensar Lá nisso. tem esplanada, tem praça. Eu tem... acredito também que para um futuro que seja muito próximo, porque talvez para esse ano já tenha passado o time, né? Foi feito todo um estudo sobre a gestão do TCA, como deve ser essa gestão, né? Hoje em dia o TCA é ligado à Fundação Cultural. E a gente sabe, a Fundação Cultural é um mundo. Na verdade, a Fundação Cultural é uma instituição que tem que cuidar da Bahia inteira, né? E o Teatro Castro Alves é muito grande, então acaba pesando a estrutura da própria fundação. Então, o governador tinha feito já um grupo de trabalho para fazer um estudo de qual o melhor encaminhamento para o TCA. Então, eu acho que fica isso também como legado, esse estudo, para que o TCA possa começar, né, uma nova etapa de vida de uma forma mais autônoma, né, que não possa
pesar tanto numa estrutura de uma fundação que tem que cuidar, imagine, da Bahia inteira, Exatamente. mas que possa cuidar do TCA, o próprio TCA, e que possa ter mais leveza, mais liberdade, que possa ter, imagine, fazer, já que você está falando, né, que já se faz muito, que se possa fazer muito mais, né? A gente tem certeza disso, a gente está falando de pessoas que vivem, convivem e que fazem a gestão do TCA há 16 anos, entendeu? Vocês Isso não é pouco, estruturaram né? ele Então, de- acho que isso é importante, é Sim. necessário. E estruturaram ele de tal forma que já dá espaço para mais coisa, para abraçar Isso. mais projetos. Né? É, E tem que exatamente. ter mais o futuro. Engraçado, tem um livro que eu gosto muito, que é o do Ítalo Calvino, que é um livro do século XX. Você já leu esse livro, que é assim, 6 propostas para o próximo milênio. Ele escreveu no século XX como sendo assim, quais são as coisas que seriam os parâmetros do futuro. Nós estamos já um pouco mais do futuro do que o livro dele previu. Sim. E tem 2 coisas que são leveza e velocidade. E nesse sentido a gente está indo no século XIX. Verdade. Pesado e lento, né? Pesado e lento, exatamente. Precisamos, né, A gente precisa agir mais. para dominar esse metaverso, para ele não engolir a gente precisa passar para o século XX. Não, eu tenho uma visão que a gente vive ainda no século XIX. Em muitos aspectos, Em né? muitos aspectos. E outros não. Pensando, quase que voltando mais atrás na história, né? voltando mais atrás, exato. Gente, adorei aqui a conversa. Nem sei quanto tempo a gente está conversando. Também não. Mas, assim, muito legal, tá, Rose, receber você aqui, você, Poxa. né, para bater papo aqui, conversar sobre a cultura, né, nesse estado, assim, grato a vocês, certo? Pelo... Eu que agradeço, cara. Que delícia isso aqui, viu? A gente Me fica- emocionei, né, assim, mas eu digo por mim, entendeu? Assim, pelo que eu já ganhei nesse teatro, enquanto ator, e me encantei, e vendo as pessoas se encantarem. Se fosse eu sozinho, eu não seria feliz, eu vendo o encantamento das pessoas. Então, muito grato aí, grato de estarem aqui. Jackson Costa, pessoa e ator, tem uma intimidade muito grande de parceria com o teatro. Então, Tenho, assim, sim, uma ao alegria mesmo pra mim. tempo que você está falando isso, eu queria te agradecer e te abraçar. Oh, né? A você, a Yolanda, sua fiel escudeira ali, Sim, a Adriano também, né? E eu quero dizer que tem a vida longa, né? Que o possa muito, né? E que possa realmente... Essas conversas são super benéficas, eu acho. e o pod é para isso, é para a gente poder, né, se expressar. Eu só agradeço, eu acho que esse pod está lançando aqui uma cutucada na cidade, na classe artística, dos atores e atrizes, que é dizer assim, ó, vamos pensar o futuro do TCA. Maravilha. Bora. Agora, a gente não pode ficar à mercê de programa eleitoral. Nós somos mais que Exatamente. isso. Nós temos um poder, né? Isso é bom também para a política. Exatamente. E é legal até convocar, né, as pessoas que têm né, que possam conversar, Sim, para dialogar. para dialogar. A gente pode. né? Então, a gente pode dialogar. Maravilha. A gente pode sentar e conversar. Maravilha. Rose, grato. Opa, massa. Da próxima vez que vocês vierem aqui, eu vou pedir vocês Boa. cantarem, tá? Cantarem. Dessa vez eu não... Tá difícil.